Você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Senhores ouvintes, senhoras ouvintes, estamos aqui, continuamos com a nossa jornada, nossa boa tarefa, né, de descobrir quais são as ideias dos nossos, principalmente dos nossos mestrandos. E para esse momento nós temos aqui a presença do Fabrício de Almeida. Ô Fabrício, prazer, seja bem-vindo. Antes de passar a palavra para o professor Gabrichi, eu vou dizer que a sua tarefa, né, o seu desafio primeiro é explicar para os nossos ouvintes o que é esse negócio da função contramajoritária do Supremo e a proteção constitucional das minorias. Duas hipóteses. Olá, Gabrichi. Olá, Admir. Um abraço ao Fabrício. Olá, ouvintes. Estamos aqui para mais um programa Qual é a Sua Ideia? E a pergunta é essa, Fabrício. Qual é a sua ideia a respeito da função contramajoritária do Supremo e a proteção constitucional das minorias? Seria bom, antes de tudo, explicar o que é função contramajoritária do Supremo. Sim, vou explicar. Bom dia, professor Gabrichi. Bom dia, professor Admir Borges. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade, dizer que eu me sinto honrado, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, a minha ideia é falar sobre a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal e a proteção constitucional das minorias, né? Sabemos que a competência constitucional da STF encontra-se lá no artigo 102, inciso 1 e as suas alíneas da Constituição Federal e, por sua vez, é ser o intérprete da Constituição. O guardião das minorias é aquele que vai dizer o direito conforme a Constituição. E quando a gente fala em função contramajoritária, conforme os ensinamentos do professor Luiz Roberto Barroso, ele entende que a função contramajoritária do STF seria quando ele age de forma contrária, né, indo no sentido da contramão daquilo que está na Constituição Federal, né? E nós, em contrapartida, entendemos que não. Entendemos que ele, quando ele, por exemplo, protege os direitos das minorias, que inclusive está no texto da Constituição, ele está agindo majoritariamente, ele está indo em acordo, em sentido, no mesmo sentido que o texto constitucional. Como assim pensam os autores como Jeremy Waldron, Robert Dahl e também o professor Carlos Musi. Inclusive tive a oportunidade de escrever um artigo recentemente com ele a respeito desse assunto, inclusive será até publicado no Comped em Goiânia este ano. E quais seriam as minorias objeto de sua análise nesse caso? Sim, eu parto de exemplos, inclusive citados pelo professor Luiz Roberto Barroso, que são os judeus, a liberdade de expressão que ele trata a respeito do pronunciamento da STF em relação à proteção dos judeus, os negros na validação das cotas reafirmativas, dos índios também, a questão da união homoafetiva e a união civil, e também as comunidades indígenas, sobre a demarcação das terras indígenas da comunidade, ou melhor, da reserva indígena Raposa Serra do Sol, que se tornou uma área contínua. Então, dentre outros exemplos, como a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e também a constitucionalidade da liberdade de pesquisa científica envolvendo células-tronco embrionárias. Então, dentre esses exemplos, a gente toma como partida e mostra como que o Supremo, através de jurisprudência, tem atuado majoritariamente e não contramajoritariamente em proteção a esses grupos. Ô Fabrício, você chegou a citar aí algumas referências, mas é importante para a gente passar para o ouvinte a ideia aí, quem é estudante de Direito, quem pretende estudar Direito, conhecer um pouco de uma literatura básica, né, para começar a entender isso, porque não é um tema de fácil compreensão, mas certamente tem os seus interessados, né? Então eu gostaria que você falasse sobre essa literatura e, se possível, também dados primários, né? Que tipo de dados primários você pretende trabalhar? Bom, eu parti justamente do artigo do professor Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, e ele se chama A Razão Sem Voto, né? O Supremo Tribunal Federal e o Governo da Maioria. É uma linguagem técnica, porém acessível, um linguajar
claro, né? O professor ele foi muito feliz nas suas colocações, e lá ele explica a respeito dessa função majoritária, a função majoritária. Inclusive ele acrescenta 2 outras funções, que seria a função representativa e a função iluminista, que seria tocar a história quando ela emperra. Só que, enquanto bibliografia básica, eu indicaria essa, e indicaria também um texto do professor Carlos Musi, que faz referência direta a esse texto do professor Roberto Barroso, A Razão Sem Voto. Seria essas biografias. E também A Tomada de Decisões em uma Democracia, do professor Robert Dahl, e A Essência da Posição ao Judicial Review, do Jeremy Waldron. São bibliografias não só para o meio acadêmico e direito, mas também em quaisquer outras áreas, acredito que seja acessível para a leitura e compreensão do tema. Muito bem, Fabrício. Desejamos a você boa sorte no seu trabalho e que ele possa contribuir cada vez mais para que todos possam entender qual é o papel efetivo do Supremo Tribunal Federal na nossa sociedade. Recebemos aqui o Fabrício de Almeida, agradecemos, desejamos sucesso aí na sua trajetória, né? Já passou do meio, né, do mestrado, já está caminhando para a reta final. Sucesso na sua banca lá, na sua banca final, e que você realmente traga muita contribuição, né, para a literatura do direito. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Obrigado.